Olá, minhas queridas. Estão prontas para o capítulo 34? Porque Debs, ela tortura a gente, né? Quando a gente está no ápice de um arco, ela vem, pá! Manda a gente pro futuro. E eu estou morrendo de curiosidade para saber como será essa volta deles para Londres, se vai dar tudo certo, enfim, muitos questionamentos. Então, sem mais delongas, vamos começar o capítulo 34. Londres, Blackfriars. Capítulo 34. Você me ludibriou! Um sapato damasco avermelhado zuniu pelo ar. Matthew abaixou a cabeça para não ser atingido. O sapato passou rente à orelha dele. Derrubou uma suntuosa esfera armilá da mesa e caiu no chão. Os aros que circundavam as esferas giraram em torno das órbitas fixas em imponente frustração e em impotente frustração. Gente, é tanta ansiedade que eu tô lendo tudo errado. Pera, deixa eu me recompor. Vamos lá. Eu queria Kelly, seu tolo. Em vez disso, tem um embaixador do imperador a me relatar indiscrições pessoais intermináveis. Ainda não eram 8 horas e o sol mal tinha nascido quando ele solicitou uma audiência comigo. Elizabeth Tudor estava com dor de dente, o que só piorava o humor. Fez uma careta e sugou a bochecha para aliviar a dor do molar infeccionado. E onde você estava? Se arrastando como uma lesma até aqui e não dando a mínima para o meu sofrimento? Uma beldade de olhos azuis deu um passo à frente e estendeu um pano encharcado de óleo de cravo da Índia para sua majestade. Com Matthew fervilhando ao meu lado, o odor de especiarias que impregnavam a sala beirou ao insuportável. Elizabeth pôs o pano entre a bochecha e a gengiva com todo cuidado, e a mulher se retirou com o vestido verde que farfalhava ao redor dos tornozelos. Isso era um sinal otimista naquele dia nublado de maio, como se isso apressasse a chegada do verão. Da sala do quarto andar da torre do Palácio de Greenwich, tinha-se uma vista panorâmica do rio cinzento, da terra enlameada e do céu nublado da Inglaterra. Apesar das muitas janelas, a prateada luz da manhã não conseguia dissipar o clima pesado daquela sala resultantemente masculina e mobiliada ao antigo estilo Tudor. As iniciais gravadas no teto, um H e um A entrelaçados em alusão a Henrique VIII e Ana Bolena, indicavam que o ambiente fora decorado por volta do nascimento de Elizabeth e que desde então raramente era utilizado. Talvez devêssemos ouvir o mestre Roydon antes que a senhora jogue o tinteiro, sugeriu William Cecil brandamente, enquanto detinha o braço de Elizabeth, se bem que ela não largou o pesado objeto de metal. Nós temos notícias sobre Kelly interferir na tentativa de ajudar. Não pedimos sua opinião, senhora Roydon, disse a rainha da Inglaterra em tom cortante. Com muitas mulheres da minha corte, você está essencialmente sem governança e sem decoro. Se você deseja permanecer com seu marido em Greenwich, em vez de ser mandada de volta para seu lugar em Woodstock, seria mais sensato tomar a senhora Throckmorton como modelo. Ela só fala quando é solicitada a falar. A senhora Throckmorton olhou de relance para Walter, que estava de pé ao lado de Matthew. Nós o tínhamos encontrado na escada dos fundos dos aposentos privados da rainha, e embora Matthew tivesse achado desnecessário, Walter insistiu em nos acompanhar até a Toca do Leão. Os lábios de Beth se comprimiram quando ela voltou a se entreter, mas seus olhos dançaram. O caso entre a atraente jovem e o arrojado pirata saturnino da rainha era evidente para todos, menos para Elizabeth. Cupido conseguira enredar Sir Walter Raleigh, conforme Matthew previra. O homem estava profundamente obcecado. Os lábios de Walter se descontraíram perante o olhar desafiador da amada, e o olhar de franca aprovação que lançou para ela era uma promessa que abordariam o tema do decoro dela num lugar mais privado. Já que a senhora não necessita da presença de Diana, talvez permita que minha esposa volte para casa para descansar, como sugeri, disse Matthew em tom casual, se bem que com os olhos tão negros e irados quanto os da rainha.
Ela está viajando há semanas. A barcaça real nos interceptara antes mesmo de pisarmos em Blackfriars. Descansar? Não tive uma só noite de sono desde que fiquei sabendo das suas aventuras em Praga. Ela vai descansar quando eu terminar minha conversa com você, disse Elizabeth aos gritos, arremessando o tinteiro pelo mesmo caminho do sapato real. Ele veio em minha direção como um bólido, mas Matthew o agarrou no ar. Sem dizer nada, entregou-o para Riley, que por sua vez o entregou para o criado que estava com o sapato da rainha na mão. Gente, imaginem a cena. Eu não ia conseguir assistir isso sem rir. Não ouse se dirigir a mim, Lord Burghley, esbravejou a rainha, voltando-se furiosa para Matthew. Sebastian St. Clair nunca tratou o meu pai dessa maneira. Ele não ousaria provocar o leão Tudor. Bess Throckmorton pestanejou de surpresa ao ouvir um nome desconhecido. Girou a cabeça dourada para Walter e para a rainha, como uma delicada flor de dente de leão à procura do sol. Cecil tossiu, por gentileza, face à evidente confusão da jovem. Deixemos as reminiscências sobre seu abençoado pai para outra hora, para quando pudermos nos devotar de maneira apropriada à memória dele. A senhora não tem perguntas a fazer para Mestre Roydon? O secretário da rainha olhou para Matthew de forma apologética. Que tipo de diabo você preferia? Era o que a expressão dele parecia dizer. Você está certo, William. Você está certo. Não é da natureza dos leões se envolverem com camundongos e outras criaturas insignificantes. O desdém da rainha contribuiu de algum modo para deixar Matthew do tamanho de um garotinho. Ela percebeu que ele já estava suficientemente constrangido, embora o tremor do músculo do maxilar me fizesse questionar o remorso dele. E se deu um instante para se recompor, apertando os braços da cadeira. Eu gostaria de saber como é que o Sombra consegue armar tanta confusão. A voz dela soou lamuriosa. O imperador tem muitos alquimistas. Alquimistas não precisa de um dos meus. Os ombros de Walter se descontraíram e Cersei suspirou de alívio. A rainha chamara Matthew pelo apelido e isso era um sinal de que a raiva se abrandara. Edward Kelly não pode ser arrancado da corte do imperador como uma haste de capim. Sejam lá quantas rosas cresçam naquele lugar, disse Matthew. Rodolfo tem em alta conta. Kelly, então, finalmente obteve êxito. Já está de posse da pedra filosofal, disse Elizabeth, inspirando uma golfada de ar. Apertou o lado do rosto quando o ar atingiu o dente inflamado. Não obteve êxito, não. E esse é o centro do problema. Enquanto Kelly mantiver a promessa de que produzirá a pedra, Rodolfo jamais o deixará partir. O imperador é fascinado por tudo que não pode ter. E por isso age como um jovem inexperiente e não como um monarca maduro. Sua Majestade adora a caça. Isso enche os dias e ocupa os sonhos dele, disse Matthew com ar impassível. Às vezes eu ainda sentia o toque desagradável e os olhares lascivos de Rodolfo II, embora os campos encharcados e rios transbordantes da Europa nos deixassem considerável distância dele. Senti um calafrio, mesmo com o calor de maio e o fogo ardendo na lareira. O novo embaixador francês me relatou em carta que Kelly conseguiu transformar cobre em ouro. Philippe de Mornay não é mais confiável que seu antigo embaixador, aquele que, se bem me lembro, tentou assassiná-la. O tom de Matthew soou em perfeito equilíbrio entre subserviência e a irritação. Elizabeth levou um tempo para reagir. Está me jogando uma isca, Mestre Roydon? Nunca jogaria uma isca para o leão, nem mesmo para um filhote de leão, retrucou Matthew. Walter fechou os olhos, como se não aguentasse testemunhar a inevitável tragédia. Eu teria muito medo de um encontro desta natureza e não desejo macular a minha aparência por temer que a senhora não suporte mais me ver. Fez-se um silêncio assombrado, finalmente quebrado por uma risada. Os olhos de Walter se abriram. Você teve o que mereceu, insinuando-se para uma jovem aia no instante em que ela costurava, disse Elizabeth com um tom que soou muito mais como indulgência. Balancei levemente a cabeça em negativa. Certamente estava ouvindo coisas.
Manterei isso em mente, majestade, caso caia em cima de outra leoa com uma tesoura afiada. Eu e Walter estávamos agora tão confusos quanto Beth. Apenas Matthew, Elizabeth e Cecil pareciam entender o que era dito. E não dito. Mesmo assim, agiu como meu sombra. Elizabeth olhou para Matthew de um modo que, de novo, a fez parecer uma mocinha e não uma mulher à beira dos 60. Pisquei os olhos e de novo lá estava a monarca envelhecida e cansada. Deixe-nos. Vossa Majestade, gaguejou Bess. Desejo conversar privadamente com Mestre Roydon. Presumo que ele não permitirá que sua esposa, a linguaruda, fique fora de vista, de modo que ela também pode ficar. Espere-me na minha câmara privada, Walter. Leve Bess com você. Depois nos juntaremos a todos. Mas, protestou Bess, parecia nervosa. Ficar ao lado da rainha era o trabalho dela, e sem um protocolo para guiá-la, parecia perdida no meio do mar. É melhor a senhora me ajudar, senhora Throckmorton. Cecil se afastou da rainha com dificuldade, aparado por uma pesada bengala. Cruzou com Matthew, olhando-o duramente. Deixaremos Mestre Roydon aqui pelo bem-estar de sua majestade. A rainha fez sinal para que os criados se retirassem da sala, e ficamos apenas nós três. Jesus! Disse Elizabeth com um gemido. Minha cabeça parece uma maçã podre prestes a rachar. Não poderia ter escolhido uma hora mais oportuna para causar um incidente diplomático? Deixe-me examiná-la, senhora, disse Matthew. Mestre Roydon, acha mesmo que pode me dar assistência que o meu próprio médico não pôde? Retrucou a rainha com esperança e cautela. Creio que posso poupá-la de um pouco de dor, se Deus quiser. Meu pai falou de você com saudade até a hora da morte. As mãos de Elizabeth apertaram as pregas da saia. Comparava-o com um tônico cujos benefícios ele não soube apreciar. Como assim? Matthew não se preocupou em dissimular a curiosidade. Não era uma história que eu ouvira antes. Dizia que você conseguia acabar com o mau humor dele com uma rapidez que nenhum outro homem conhecido conseguia. Embora você fosse difícil de engolir, como a maioria dos médicos. Elizabeth sorriu em resposta à gargalhada de Matthew, e logo o sorriso vacilou. Ele era um homem fantástico e terrível, e um tolo. Todos os homens são tolos, majestade, disse Matthew de pronto. Não, vamos falar francamente. Finja que eu não sou a rainha da Inglaterra e que você não é um Wrath. Só se me deixar ver o seu dente, senhora, disse Matthew cruzando os braços no peito. No passado, pedir para dividir intimidades comigo seria pedir indulgência, e você não estabeleceria condições para aceitar a minha promessa. Elizabeth suspirou. Estou perdendo mais do que apenas dentes. Muito bem, Mestre Roydon. Ela abriu a boca obedientemente. Eu estava a certa distância e mesmo assim senti o cheiro de podre. Ele a segurou pela cabeça para enxergar o problema com mais nitidez. É um milagre que a senhora ainda tenha dentes, disse em tom firme. Elizabeth ruborizou de irritação e tentou replicar. A senhora poderá gritar quando eu tiver acabado, e quando isso acontecer, terá uma boa razão para esbravejar, porque já terei confiscado as violetas cristalizadas e o vinho doce da senhora. Assim não lhe restará nada de prejudicial para beber, senão água de hortelã, e nada para chupar, senão cravo da Índia para as gengivas. Suas gengivas estão seriamente infeccionadas. Matthew passou o dedo ao longo dos dentes da rainha. Alguns estavam alarmantemente amolecidos. Elizabeth arregalou os olhos. Ele soltou um murmúrio de desagrado. Ainda que seja a rainha da Inglaterra, Lizzie, isso não lhe dá o conhecimento da medicina e cirurgia, é mais sensato procurar o aconselhamento de um cirurgião. Agora fique quieta. Enquanto eu tentava me recompor depois de ter ouvido meu marido chamar a rainha de Inglaterra de Lizzie, ele esfregava o dedo indicador num dente afiado para tirar uma gota de sangue. E depois se voltou para a boca de Elizabeth, outra vez. Foi muito cuidadoso, mas a rainha gemeu e em seguida relaxou os ombros de alívio. Obrigada, murmurou. Não me agradeça ainda. Não haverá balinhas nem doces enquanto me tiver por perto, e receio que a dor retornará. Ele puxou o dedo e ela passou a língua na boca para ver como se sentia. Está bem, mas por hora passou, disse Elizabeth agradecida, apontando para as cadeiras mais próximas. Temo que seja a hora de acertarmos nossas contas. Sentem-se.
E me falem sobre Praga. Eu tinha passado algumas semanas na corte do imperador e sabia que um convite para sentar-se na presença de um regente era um privilégio extraordinário, mas me senti duplamente agradecida por poder fazer isso naquele momento. A viagem exacerbara a fadiga normal das primeiras semanas de gravidez. Matthew puxou uma cadeira para mim e me sentei. Pressionei-me de costas nas saliências dos entalhes do encosto, massageando as juntas doloridas. Ele automaticamente levou a mão nesse ponto do meu corpo e fez uma massagem para aliviar a minha dor. A rainha pareceu assolada por uma onda de inveja. Também está com dor, Sra. Roydon? Perguntou Wellington solícito. Mostrou muita gentileza. Se fosse Rodolfo, a tratar um cortesão assim, era quase certo que algo sinistro estivesse a caminho. Sim, majestade. Infelizmente, a água de hortelã não me será útil, respondi desolada, e não amenizará as penas arrepiadas do imperador. O embaixador de Rodolfo me contou que a senhora roubou um dos livros dele. Que livro? Perguntou Matthew. Rodolfo tem tantos livros? A encenação sou oca, porque geralmente os vampiros só conseguiam aparentar inocência por pouco tempo. Isso não é um jogo, Sebastian, disse a rainha em voz baixa, confirmando a minha suspeita de que Martha assumira o nome Sebastian St. Clair quando entregara a corte de Henrique. Você sempre joga, retrucou ele, e isso não é diferente nem do imperador, nem de Henrique da França. A senhora Throckmorton me contou que você e Walter têm trocado versos sobre a inconstância do poder, mas não me coloque entre esses vãos potentados que não me servem para nada a não ser para escarnecer e ridicularizar. Fui educada por mestres severos, rebateu a rainha. Todos à minha volta, mãe, tias, madrastas, tios e primos já morreram. E eu sobrevivi. Portanto, trate de não mentir para mim. Pergunto-lhe mais uma vez, onde está o livro? Não está conosco, respondi. Matthew olhou artudido para mim. O livro não está conosco neste momento. Sem dúvida alguma, já estaria em completa segurança nos arquivos de Matthew no sótão de Hat and Crown. Eu o entregara embrulhado numa sedosa peça de couro para Gallowglass, tão logo a barcaça real começou a nos seguir ao longo do Tamisa. Ora, a boca de Elizabeth se abriu ligeiramente, deixando os dentes enegrecidos à vista. Você me surpreende. E, pelo visto, também o seu marido. Não sou nada senão surpresas, majestade. Pelo menos é o que dizem. Tomei o cuidado de dirigir-me à rainha com formalidade. Embora Matthew a tivesse chamado de Lizzie e ela o tivesse chamado de Sebastian. Sendo assim, o imperador deve estar tomado pela ilusão. Qual é a explicação para o caso? Não há nada de extraordinário no caso, disse Matthew bufando. Receio que a loucura que afligiu a família de Rodolfo esteja agora afligindo ele próprio. Matias, o irmão dele, planeja destroná-lo e assumir o poder, já que o imperador não consegue mais reinar. Não é de estranhar que o imperador esteja ávido para manter Kelly. Se conseguir a cura com a pedra filosofal, isso tornará discutível a questão do sucessor. A expressão da rainha se tornou azeda. Ele vai viver para sempre, obviamente. Vamos com calma, Lizzie. Você sabe melhor do que ninguém que Kelly não é capaz de fazer a pedra. Não poderá salvar nem a você nem a ninguém. Até mesmo os imperadores e rainhas têm que morrer um dia. Nós somos amigos, Sebastian, mas não se esqueça de si mesmo. Os olhos de Elizabeth brilharam. Eu lhe disse a verdade quando você tinha 7 anos e me perguntou se seu pai planejava matar a esposa dele. Fui sincero com você naquela ocasião e continuo sendo agora, por mais que isso a enfureça. Nada trará a sua juventude de volta, Lizzie, e muito menos aqueles que você perdeu, disse Matthew em tom implacável. Nada? Elizabeth o observou com acoro. Não vejo rugas nem cabelos brancos em você. Sua aparência está exatamente igual a 50 anos atrás, quando lhe mostrei a minha tesoura na corte de Hampton. Se isso é um pedido para torná-la Wrath com meu sangue, minha resposta é não. O acordo proíbe interferências na política humana, e isso certamente inclui alterar a sucessão inglesa e colocar uma criatura no trono. A expressão de Matthew era de interdição. E seria essa a sua resposta se Rodolfo fizesse o mesmo pedido? Perguntou Elizabeth com os olhos negros faiscando. Sim.
Isso só levaria ao caos e a coisas piores. A perspectiva era assustadora. Seu reino está seguro, garantiu ele. O imperador está agindo como uma criança mimada, cuja vontade não foi satisfeita. Só isso. Mesmo assim, o tio dele, Filipe da Espanha, está construindo navios. Ele planeja outra invasão. E isso não vai dar em nada, afirmou Matthew. Você parece bastante seguro. E estou. Leoa e Lobo se entreolharam por cima da mesa, até que Elizabeth se deu por satisfeita e desviou os olhos suspirando. Tudo bem. Você não está com o livro do imperador e eu não estou nem com Kelly nem com a pedra. Precisamos aprender a conviver com a decepção, mas preciso oferecer alguma coisa que adoce o humor do embaixador. Que tal isso? Tirei a bolsa de dentro do esconderijo das saias. Na bolsa não estava o Ashmole 722 e o anel que se encontrava em meu dedo, mas estavam os meus tesouros mais prezados, os cordões de seda que ganhara de Good Alsop para tecer os meus primeiros feitiços, um seixo brilhante que Jack apanhara na areia de Elbe, pensando que era uma joia, um fragmento da preciosa pedra benzoar que Susana utilizara em meus preparados medicinais e as salabandras de Matthew, e ainda o colar horroroso, do qual prendia um dragão moribundo com quem o sacro imperador romano me presenteara. Coloquei o último item em cima da mesa, entre mim e a rainha. Para uma rainha, isso é uma mera bugiganga e não está à altura da esposa de um cavalheiro. Elizabeth estendeu a mão para tocar no dragão cintilante. O que Rodolfo queria em troca desse presente? Matthew disse tudo, majestade. O imperador cobiça aquilo que não pode ter. Achou que poderia ganhar a minha atenção e isso não aconteceu. Balancei a cabeça em negativa. Talvez Rodolfo não suporte a ideia de que fiquem sabendo que deixou escapar algo que lhe é tão valioso, disse Matthew. Você quer dizer a sua esposa ou essa joia? Minha esposa. Ele foi taxativo. Em todo caso, a joia pode ser útil. Talvez a vontade dele tenha sido a de dar o colar para mim, ponderou Elizabeth. E você se encarregou de trazê-lo em segurança para cá. Até porque o alemão de Diana não é muito bom, assentiu Matthew com um sorriso irônico. Talvez Rodolfo tenha colocado o colar nos ombros dela só para ver como ficaria em você. Ora, tenho cá minhas dúvidas, disse Elizabeth secamente. Se o imperador pretendia dar este colar à rainha da Inglaterra, teria feito isso numa cerimônia mais apropriada. Se dermos ao embaixador o crédito que é lhe devido, sugeri. Essa é uma boa solução. Não vai satisfazer a ninguém, é claro, mas os meus cortesãos terão alguma coisa para comentar que até que surja uma nova curiosidade. Elizabeth tamborilhou na mesa pensativamente. Mas ainda há problema desse livro. Acreditaria em mim se lhe dissesse que ele não é importante? Perguntou Matthew. Elizabeth balançou a cabeça. Não, achei que não. E se fosse o contrário? E se o futuro dependesse desse livro? Disse Matthew. Isso é ainda mais absurdo. Mas como eu não tenho o menor desejo de que Rodolfo ou qualquer outro membro da família dele mantenha o livro tão poderoso assim em mãos, deixarei para você a decisão de entregá-lo. Caso volte às suas mãos, é claro. Muito obrigado, majestade. Fiquei aliviada quando o problema foi solucionado relativamente com poucas mentiras. Não faço isso por você, Elizabeth fez questão de frisar. Venha, Sebastian, coloque a joia no meu pescoço e depois volte a ser o mestre Roydon, porque daremos um espetáculo de gratidão na sala de estar para surpreender todos eles. Matthew fez o que a rainha pediu e deixou as mãos mais tempo do que necessário nos ombros dela. Elizabeth deu uma palmadinha na mão dele. Minha peruca está direita? Perguntou enquanto se levantava. Sim, majestade. Na verdade, ficaram um pouco torta depois que Matthew colocara o colar. Já de pé, Elizabeth ajeitou a peruca. Ensine a sua esposa a mentir de um modo convincente, mestre Roydon. Terá que ser mais escolada nas artes do engodo ou não sobreviverá muito tempo na corte. O mundo precisa muito mais de honestidade do que de outra cortesã, comentou ele, segurando-a pelo cotovelo. Diana continuará sendo o que ela é, um marido que valoriza a honestidade da própria esposa. Elizabeth balançou a cabeça negativa. Isso é a maior evidência já vista de que o mundo está chegando ao fim. Exatamente como previu o Dr. D.
Fez-se silêncio quando a rainha surgiu à soleira da porta do seu aposento privado ao lado de Matthew. O lugar estava lotado, e a rainha olhou desconfiada ao jovem que, pela aparência de estudante, presumia ser um embaixador imperial. E depois olhou para William Cecil e olhou de volta para o jovem. Matthew soltou a mão da rainha, que permaneceu com o braço dobrado. As asas do meu dragão de fogo bateram alarmadas dentro do meu peito. Levei a mão ao diafragma para respirar melhor. Aqui estão os verdadeiros dragões. Alertei a mim mesma, silenciosamente. Agradeço ao imperador pelo presente dele, Sua Excelência, disse Elizabeth, enquanto caminhava com a mão estendida para ser beijada em direção ao adolescente. O jovem olhou para ela sem entender nada. Grazie, Tibitago. Eles estão cada vez mais jovens, murmurou Matthew, puxando-me para perto dele. É o que eu costumo dizer sobre os meus alunos, sussurrei de volta. Quem é ele? Vilain Slavata. Você deve ter visto o pai dele em Praga. Enquanto observava o jovem Vilain, eu tentava imaginar a aparência que ele teria 20 anos depois. O pai dele era aquele gordo com uma covinha no queixo? Um deles. Você descreveu a maioria dos oficiais de Rodolfo. Matthew esclareceu quando olhei, exasperada. Pare de cochichar, mestre Roydon! Elizabeth lançou um olhar fulminante para o meu marido, que por sua vez fez uma reverência apologética. Sua Majestade acrescentou em latim. Decet unquitat non meninasse benefice. Un vero qui accepte itirio non tam munus quandantis animum. Isso era um teste linguístico da rainha da Inglaterra para ver se o embaixador era digno dela. Slavata empalideceu. O pobre rapaz estava prestes a desabar. Cabe a ele o que dá não relembrar o favor. Cabe a ela que recebe não olhar apenas o presente, mas também a alma do doador. Tossi para dissimular o sorriso por ter acertado a tradução. Vossa Majestade, gaguejou Vilain com um sotaque inglês acentuado. O presente do imperador. Elizabeth apontou de maneira imperial para o colar de argolas esmaltadas arranjado em seus ombros magros. O dragão pendia no colo de Sua Majestade muito mais do que pendera no meu. Ela suspirou com exagerada exasperação. Traduzo o que acabei de falar, mestre Roydon. Não tenho paciência para aulas de latim. O imperador não educa os servos dele? Sua Excelência conhece o latim, Majestade. O embaixador Slavata frequentou a Universidade de Wittenberg e estudou direito na Basileia. Se não me falha a memória, não é a língua que o está confundindo, e sim a mensagem da senhora. Sendo assim, seremos bem claros de modo que ele e o mestre dele possam recebê-la, e não por minha causa. Prossiga, disse Elizabeth com ar sombrio. Matthew fez um meneio de ombros e repetiu a mensagem de Sua Majestade na língua natal de Slavata. Eu entendi o que ela disse, retrucou o jovem Slavata atordoado. Mas o que ela quis dizer? Ah, você está confuso. Matthew continuou amistosamente em tcheco. Isso é comum entre os novos embaixadores, não se preocupe com isso. Diga à rainha que Rodolfo se sentiu muito feliz por ter lhe presenteado com a joia e depois poderemos jantar. O senhor diria isso a ela por mim? Slavata estava completamente fora de si. Espero que o senhor não tenha causado outro mal-entendido entre mim e o imperador Rodolfo, mestre Roydon, disse Elizabeth, visivelmente irritada porque o tcheco não estava entre as 7 línguas que dominava. Sua Excelência disse que o imperador deseja saúde e felicidade para Vossa Majestade, e o embaixador Slavata está muito feliz porque o colar está em suas mãos e não perdido, como ele temia. Elizabeth olhou para a ama dele, com um ar generoso. Ela esboçou dizer alguma coisa, mas fechou a boca e olhou fixamente para ele. Slavata ainda estava ávido para entender e quis saber como Matthew silenciara a rainha da Inglaterra. Fez um gesto para encorajar Matthew a traduzir, mas Cecil o pegou pela mão. Notícias instigantes, Excelência. Acho que o senhor já teve lições suficientes para um dia. Venha jantar comigo, disse Cecil, encaminhando o jovem embaixador para uma mesa próxima. A rainha, agora blindada pelo seu espião e seu conselheiro-chefe, pigarreou e subiu ao tablado, ajudada por Bess, Throckmorton e Riley. E o que acontece agora? Sussurrei. Era o final do espetáculo. Os ocupantes da sala demonstraram sinais de inquietação. Ainda preciso dizer algo, mestre Roydon, disse Elizabeth. Chamou por ele enquanto as almofadas eram arrumadas para o bem-estar dela. Não vai demorar muito.
Pierre já está na porta ao lado da sala para lhe mostrar o meu aposento, onde há uma cama e você poderá descansar tranquilamente. Procure descansar até que Sua Majestade me libere. Não vou demorar. Ela só quer um relato completo sobre Kelly. Matthew levou a minha mão aos lábios e beijou-a com formalidade. Por conhecer a paixão de Elizabeth pelos servos masculinos, presumi que a reunião poderia se prolongar por horas a fio. Fiquei atordoada, ainda que estivesse preparada para um clamor naquele aposento. Cortesões sem importância suficiente para dispor de um jantar em aposento privado esbarravam em mim na ânsia para se servir antes de que acabasse a refeição. Fiquei com o estômago revirado quando o cheiro de carne assada de veado chegou ao meu nariz. Não gostava dessa carne e o bebê também parecia não gostar. Pierre e Anne estavam próximos à parede, junto aos outros criados. Ambos se mostraram aliviados quando me viram. Onde está, milord? Perguntou Pierre, tirando-me do meio da confusão de corpos. Esperando pela rainha, respondi. Estou muito cansada para continuar em pé ou para comer. Pode me levar ao aposento de Matthew? Pierre olhou com preocupação para a entrada da câmara privada. É claro. Conheço o caminho, Sra. Roydon, disse Anne. Recém-chegada de Praga e muita vontade na segunda visita que fazia à corte de Elizabeth, ela estampava uma indiferença estudada. Mostrei o aposento de Milord para ela quando levaram vocês para ver Sua Majestade. Pierre me assegurou. Fica lá embaixo, debaixo dos aposentos que antes eram ocupados pela esposa do rei. E que agora são ocupados pelos favoritos da rainha, suponho. Retruquei entre dentes. Claro que era lá que Walter estaria dormindo. Ou não, dependendo da ocasião. Pierre, espere aqui por Matthew. Acharei o caminho com Anne. Muito obrigado, madame. Pierre me olhou agradecido. Não gosto de deixá-lo muito tempo a sós com a rainha. A equipe pessoal da rainha jantava no não menos luxuoso aposento da guarda. Eles nos olharam curiosos quando nós duas passamos. Talvez haja um caminho mais discreto, eu disse, mordendo o lábio e olhando para uma longa escadaria. O salão nobre devia estar ainda mais lotado. Lamento, senhora, mas não há, disse Anne em tom apologético. Só nos resta então enfrentar a turba, comentei suspirando. O salão nobre estava apinhado de gente desejosa da atenção da rainha. Uma onda de excitação saudou a minha aparição depois que saí dos aposentos reais, seguida de murmúrios decepcionados quando se deram conta de que eu não era importante. Já estava acostumada a ser o centro das atenções desde a visita à corte de Rodolfo, mas não foi nada confortável sentir o olhar pesado dos humanos, as cotoveladas de alguns poucos demônios e o olhar formigante de uma bruxa solitária. Contudo, girei os olhos assustada quando senti o olhar frio de um vampiro às minhas costas. Senhora, disse Anne. Esquadrinhei a multidão com os olhos, mas não consegui localizar a fonte. Não é nada, Anne. Murmurei incomodada. É minha imaginação me pregando peças. A senhora precisa descansar, disse ela em tom incisivo de Susana. Mas nenhum descanso me aguardava no espaçoso aposento de Matthew no térreo. Ficava de frente para os jardins privados da rainha. Não pude descansar porque lá estava o principal dramaturgo da Inglaterra. Kit. Pedi para que Anne tirasse Jack de eventuais confusões em que pudesse estar metido e me impertiguei para encarar Christopher Marlowe. Eca. Olá, Kit, eu disse. O demônio me olhou da escrivaninha de Matthew com páginas e páginas de versos espalhados ao redor. Tudo bem? Walter e Henry estão jantando com a rainha. Por que a senhora não está lá com eles? Kit estava pálido e magro e parecia distraído. Levantou-se e começou a recolher os papéis, olhando ansiosamente para a porta, como se na expectativa de que alguém entrasse e nos interrompesse. Estou muito cansada, bocejei. Mas você não precisa sair. Fique e espere por Matthew, ele ficará feliz ao vê-lo aqui. O que está escrevendo? Um poema. Kit sentou-se depois da resposta lacônica. Alguma coisa estava errada. O demônio estava realmente nervoso. A tapeçaria na parede exibia uma jovem de cabelos dourados que olhava de uma torre com vista para o mar. Segurava uma lanterna e olhava ao longe. Isso explica. Está escrevendo sobre Hero e Leandro? Preferi afirmar a perguntar. Talvez Kit estivesse esperando Matthew trabalhando em algum poema épico de amor desde janeiro, quando embarcamos em Gravesend. Ele não respondeu. Após alguns minutos, recitei os versos relevantes.
Alguns juravam que era uma jovem em trajes masculinos, cuja aparência era objeto de desejo daqueles homens. Um agradável rosto sorridente, um olhar que falava, semblante para o amor do banquete real. E como se soubesse que era um homem, podia-se dizer: Leandro, fostes feito para o jogo do amor. Por que a arte não amas e amado és por todos? Kitty explodiu da cadeira. Que ardil de bruxa é esse? Sabe o que estou fazendo exatamente enquanto faço? Não se trata de ardil, Kitty. Quem melhor do que eu poderia entender como você se sente? Eu disse com muito tato. Kitty pareceu recuperar o controle, mas ainda estava com as mãos trêmulas quando se levantou. Eu preciso ir. Preciso encontrar alguém na arena de justas. Fala-se de um desfile especial no próximo mês, antes da partida da rainha para as viagens de veraneio. Solicitaram a minha ajuda. Todo ano, Elizabeth percorria o país com uma caravana de carruagens de servos e cortesões, deixando para trás nobres dívidas astronômicas e dispensas vazias. Falarei para Matthew que você esteve aqui. Gostará de vê-lo. Os olhos de Marrow cintilaram. Talvez aprecie vir comigo, Sra. Roydon. O dia está ótimo e a senhora ainda não viu Greenwich. Muito obrigada, Kitty. Fiquei intrigada com a mudança de humor repentina. Mas, antes de tudo, ele era um demônio e fantasiava a respeito de Matthew. Eu queria descansar e a abertura de Kitty era empolada, mas fiz um esforço em nome da harmonia. É longe daqui? A viagem me deixou um pouco cansada. Não muito longe. Ele fez uma reverência. Primeiro à senhora. A arena de justas de Greenwich era como um grande estádio, com áreas cercadas de cordas para atletas, camarotes para os espectadores e equipamentos dispersos. 2 conjuntos de barricadas se estendiam no centro de uma superfície compactada. É aqui que ocorrem os combates? Imaginei o som dos cascos dos cavalos a bater na terra enquanto os cavaleiros se confrontavam, com lanças e escudos posicionados de modo que pudessem atacar o oponente e derrubá-lo do cavalo. Sim. Quer ver mais de perto? Perguntou Kitty. O lugar estava deserto. Lanças amontoadas aqui e ali no chão, um eixo vertical com braço comprido me pareceu alarmantemente igual a uma forca, mas não tinha um corpo dependurado na extremidade, sim um saco. Um saco perfurado de onde vertiam um fino veio de areia. Um estafermo, explicou Marrow apontando para o dispositivo. Os cavaleiros treinam os golpes no saco de areia. Esticou a mão e empurrou o braço do dispositivo para mostrá-lo. O estafermo girou e deixou um alvo em movimento, onde os cavaleiros aprimoravam as suas habilidades. Ele esquadrinhou o estágio com os olhos. Está procurando o homem com quem deve se encontrar? Olhei em volta também, mas a única pessoa que estava lá era uma mulher, alta, de cabelos pretos, com um suntuoso vestido vermelho. Estava bem distante, sem dúvida, à espera de um encontro romântico antes do jantar. Já viu o outro estafermo? Kitty apontou para a direção oposta, onde um manequim de palha e de serapilheira bruta estava amarrado ao mastro. Também parecia uma peça de execução, e não um equipamento esportivo. Ai, gente, eu não estou tendo um bom sentimento quanto a esse encontro, não, hein? Ah, Jesus. Senti um olhar gelado em cima de mim. Não tive tempo de me virar, porque um vampiro me pegou com os braços que mais pareciam ferro que de carne. Mas não eram os braços de Matthew. Ela é mais apetitosa do que eu esperava, disse uma mulher, com um hálito gelado, serpenteando em torno da minha garganta. Rosas, civeta. Registrei os aromas e tentei lembrar onde sentir essa combinação antes. Septu, quarto de Louisa de Clermont. Ela tem alguma coisa no sangue irresistível para o Worth. Completou Kit com rudeza. Não faço ideia do que seja, mas acho que até o padre Hubbard está no encalço dela. Dentes afiados roçaram no meu pescoço sem perfurar a pele. Será divertido brincar com ela. Nosso plano era matá-la, disse Kit. Estava mais nervoso e inquieto depois que Louisa apareceu. Continuei em silêncio, enquanto tentava atinar qual era o jogo deles. Depois tudo voltará a ser como antes. Paciência. Louise sorveu meu cheiro. Consegue sentir o cheiro de medo que está saindo dela? Isso sempre desperta o meu apetite.
Kit chegou mais perto, fascinado. Você está muito pálido, Christopher. Precisa de mais remédio? Louise trocou de posição a fim de alcançar o próprio bolso. Estendeu uma pegajosa pastilha marrom para Kit. Ele pegou a pastilha com avidez e enfiou na boca. São milagrosas, não são? Os sangue-quentes alemães as chamam de pedras da imortalidade. Sabe-se lá porque os ingredientes fazem os coitados se sentirem divinos. Isso vai fazer você se sentir forte novamente. Foi essa bruxa que me enfraqueceu e também enfraqueceu o seu irmão. Kit já estava com os olhos vítreos e exalava o hálito doce e enjoativo. Opiáceos. Não era de estranhar que estivesse agindo de um modo estranho. Isso é verdade, bruxa? Kit me disse que você amarrou meu irmão contra a vontade dele. Louise me fez girar. Seu rosto lindo encarnava cada pesadelo dos sangue-quentes sobre as vampiras. Pele desbotada de porcelana, cabelos pretos e olhos pretos, a essa altura embaçados pelo ópio, assim como os de Kit. Seu corpo rolava de maldade e seus lábios rubros e perfeitos, além de sensuais, também eram cruéis. Claro que era uma criatura que gostava de caçar e matar sem um pingo de remorso. Eu não amarrei o seu irmão. Eu o escolhi e ele me escolheu, Louise. Você sabe quem eu sou eu? As sobrancelhas negras de Louise se arquearam. Matthew não esconde segredos de mim. Somos parceiros, marido e mulher também. E seu pai realizou o nosso casamento. Muito obrigada, Philip. Mentirosa! Disse Louise aos gritos. Suas pupilas engolfavam a íris à medida que ela perdia o controle. Não era só com a droga que eu teria que lidar, mas também com a ira do sangue. Não acredite em nada que ela disser, disse Kit. Tirou uma adaga do gibão e me pegou pelo cabelo. Gritei de dor quando ele puxou a minha cabeça para trás. Fez uma órbita em torno do meu olho direito com a adaga. Arrancarei os olhos dela, para que não possa mais fazer encantamentos ou prever o meu destino. Ela conhece a minha morte, eu tenho certeza disso. Sem a visão de bruxa, perderá qualquer domínio entre nós e sobre Matthew. A bruxa não merece uma morte tão rápida, disse Louise em tom gelado. Kit pressionou a ponta da adaga na carne embaixo do osso da minha sobrancelha e uma gota de sangue rolou pela minha face. Ai, gente, tô com o coração na mão. Não era esse o nosso trato, Louise. Preciso tirar os olhos da bruxa para quebrar o feitiço dela. E depois eu quero morta para sempre. Matthew não se esquecerá dela enquanto estiver viva. Shh, Christopher. Esqueceu que eu te amo, que somos aliados? Louise o beijou com intensidade. Roçou a boca ao longo do maxilar de Kit e desceu até a veia por onde pulsava o sangue dele. Percorreu a pele dele com os lábios e o movimento se acompanhou com uma nódoa de sangue. Ele respirou trêmulo e fechou os olhos. Louise sugou avidamente o sangue do pescoço do demônio. Ela fez isso ao mesmo tempo em que nos enroscava estreitamente em seus poderosos braços de vampira. Eu tentei me soltar do abraço espremido, mas ela me apertou ainda mais enquanto escravava os dentes e os lábios de Kit. Doce Christopher, murmurou e lambeu os lábios quando acabou de sorver o sangue. A marca do pescoço de Kit era suave e prateada, exatamente como a cicatriz no meu seio. Ela já devia ter se alimentado dele. Sinto a imortalidade em seu sangue e vejo as palavras maravilhosas que dançam em sua mente. Matthew é um tolo em não querer partilhá-las com você. Ele só quer a bruxa. Kit tocou no próprio pescoço, imaginando que tinha sido Matthew, e não Louise que bebera das suas veias. Eu quero essa bruxa morta. Igualzinho a mim. Louise voltou os olhos negros para mim. Então, vamos competir por ela. Quem vencer fará o que quiser com ela para castigá-la pelo que fez com meu irmão. Concorda comigo, meu garoto querido? Os dois pareciam pipas de tão altos que estavam depois que Louise acabou de partilhar o sangue empanturrado de ópio de Kit. Entrei em pânico, mas logo me lembrei das palavras de Philip em Septu. Pense, continue viva. E depois me lembrei do meu bebê e entrei em pânico novamente. Não faria nada que arriscasse a vida do nosso filho. Kit balançou a cabeça. Farei qualquer coisa para recuperar a atenção de Matthew. Eu sabia! Louise sorriu de novo e beijou com intensidade. Que tal se escolhêssemos nossas cores?
Ai, gente. Ai, não sei nem por onde começar. Esse capítulo foi uma montanha-russa. Primeiro, aliviada com a volta deles. Eu pensei que, ufa, arco vai fechar belamente. O Rodolfo não foi atrás. Mas aí vem a tensão com Elizabeth. Eu pensei, ai, Jesus, vai mandar pra forca, vai mandar pra torre. Mas, ao final, eu amei a cumplicidade entre ela e Matthew. Parece aquele tipo de amizade com respeito que a gente não vê em qualquer lugar. Ah, me deixou encantada. Eu também queria ser amiguinha da rainha da Inglaterra. Mas o que seria um livro de Debs sem um bom gancho, não é mesmo? E esse final me deixou de queixo caído. Eu amei esse plot twist. Kit e Louisa sequestrando a Diana, querendo matá-la. Gente, a gente sabe que Diana é forte, mas a situação parece desesperadora. O medo que a gente sente pela Diana é real. E eu já estou aqui quase puxando os cabelos. Será que ela vai invocar o fogo da bruxa de novo e lançar a flecha que nem ela fez com Juliet? E cadê esse dragão que não se manifesta uma hora dessa, meu povo? Ai, muitas emoções. E assim terminamos este capítulo, terminamos por aqui por hoje. Quero te agradecer por ter lido aqui comigo, segurando a minha mão. Não vamos soltá-la, estamos em reta final e eu tô assim já triste, entrando em fase de luto, porque estamos terminando esse capítulo e eu amei esse segundo volume da trilogia. E é isso, pessoal. Se você está gostando dessa leitura, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum capítulo. Porque parece que os próximos vão ser promissores e eu te encontro no próximo capítulo, tá? Até lá!